O vídeo ilustra bem o atual momento em que a sociedade vive. Estamos cada vez mais fechados, individualistas, cada um com seu celular, fone de ouvido, com suas preocupações diárias, sem pensar no outro, indo contra um dos principais ensinamentos de Jesus: amar o próximo. Quando eu só penso em mim, isso passa a ser mortal, altamente destrutivo, pensar somente em mim. Por quê? Porque se eu penso somente em mim, eu não contribuo para a vida do outro de forma alguma. A palavra individualismo tem o seguinte significado: tendência, atitude de quem vive exclusivamente para si. Demonstra pouca ou nenhuma solidariedade. Também está relacionada ao egoísmo e o egocentrismo. Existe um egoísmo por aí, que alguns podem chamar de opção single na vida, certo? Que é você só pensar em você. E você só pensar em você e justificar isso dizendo que você tem direito à sua autonomia, que você está preocupado com seus projetos pessoais, que você, na verdade, é uma pessoa muito evoluída para a maior parte das pessoas que está à sua volta. Você já ouviu falar naquele ditado, a união faz a força? Pois bem, ele faz sentido ao tentarmos explicar a questão do ser individual. Para alguns filósofos e estudiosos, o individualismo pode ser sintoma de fraqueza, falta de um alicerce espiritual ou até mesmo familiar. Toda avidez compulsiva e autocentrada é sintoma de uma fraqueza estrutural. Ou seja, você, em última instância, deseja obsessivamente tudo para si porque você é muito fraco. Apenas pessoas decididas e fortes de espírito têm a atitude de fazer acontecer, de pensar nos outros como um todo. O problema é que valores como empatia e consideração ao próximo estão se perdendo ao meio de tantas revoluções tecnológicas que vivemos. Ao mesmo tempo em que estamos conectados com o mundo, estamos distante presencialmente e muitas pessoas não fazem questão de sair dessa bolha. Se perdeu um pouco da coisa do eu conheço meu vizinho, eu jogo bola na rua, ou eu tenho o meu vizinho e nós vamos, como antes as associações de moradores, né, iam para resolver o problema. Vocês acham que as pessoas estão voltando um pouquinho nisso, no que se perdeu? Bom, eu acredito que assim, tem um autor muito famoso que é o Zygmunt Bauman, que ele fala que nós vemos uma modernidade líquida, né? A sociedade é líquida, o que significa? Todas as relações, elas são muito rápidas, muito difusas, né? Esse paradoxo é nomeado pelo filósofo polonês Zygmunt Bauman como modernidade líquida, onde ele explica que as relações do indivíduo com a sociedade não tem mais a rigidez e resistência de outros séculos. É interessante ressaltar que ele levantou essa ideia na obra Modernidade Líquida, que foi lançada lá em 2000, há longínquos 21 anos, quando ainda se falava do boom da internet. O mundo sempre muda, aliás, e sempre vai continuar mudando. Só que é como se fosse um gráfico. Antigamente, de 10 em 10 anos, mudava pouca coisa. Hoje, de 1 em 1 ano, muda muito e muito rápido. Ou seja, parece que tudo é muito líquido, parece que tudo se diluiu, tudo derreteu, como se fosse um gelo derretendo. Esse derretimento, obviamente, nos traz coisas boas e coisas ruins. A gente tem que se adaptar a isso, mas tem coisas que não se tornam tão confortáveis assim. Casos como a pandemia de Covid-19 em 2020 e 2021 escancararam a individualidade do ser humano e também de nós, brasileiros. Pessoas passaram por sérias dificuldades financeiras, sem trabalho, sem dinheiro e principalmente sem comida. A cultura do fique em casa colaborou ainda mais para que a crise ampliasse. Quem tinha tudo garantido em casa, era fácil pedir para ficar em casa. Mas e quem não tinha? O que ia fazer? Muitas pessoas até foram hostilizadas por estarem tentando sobreviver. E aí, onde está a empatia pelo próximo? Fique em casa. Fica em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Então eu convido você a ficar na sua casa,
a assistir as informações que são necessárias, a tirar todas as suas dúvidas, para que a gente faça com que esse período seja o menos grave possível. Esse é o papel de cada um de nós, não só pelas pessoas que a gente ama, mas por todos nós. É um exercício de empatia, é um exercício de pensar no outro, e é isso que a gente precisa fazer nesse momento. Por outro lado, a pandemia fez com que outras pessoas mostrassem a gentileza, o amor ao próximo. A igreja, que sempre realizou o trabalho de base social, independente se existe crise ou não, mais uma vez foi a mão amiga nas horas difíceis para as pessoas. A Igreja Mundial do Poder de Deus, mais uma vez, estiveram presentes na comunidade. Um alimento não somente ameniza a fome, mas acalenta os corações. Uma ajuda para nós oramos para as pessoas que vêm trazer, né? Para Deus abençoar as pessoas também que trazem, né? As mãos que nós ajudam. Para corpo e alma. Agora reflita, será que no elevador da vida você já não foi individualista a ponto de fazer outra pessoa menos necessitada sair do lugar dela? E na sua opinião, você acha que as pessoas estão cada vez mais individualistas?